Então, próxima questão. Duas partículas de carga Q1 mais 4 coulomb, microcoulomb, e Q2 igual a menos 1 microcoulomb estão separadas por uma distância A de 6 centímetros. Suponha que os pontos A e B estão a uma distância D igual a 4 centímetros do ponto médio O. O ponto C está à mesma distância D da carga Q1, como mostra na figura abaixo. Admitindo que o potencial elétrico é nulo no infinito, determine o valor do potencial elétrico no ponto A, no ponto B, no ponto C. Determine a variação da energia potencial quando uma carga de teste Q igual a 2 nanocoulomb é levada de A para B, de B para C. E qual é o trabalho realizado pela força elétrica quando a partícula de teste é levada diretamente de A para C ao longo de uma reta, ao longo de um caminho de A, B e C. Compare os resultados e explique. Bom, então essa é a figura. Aqui está a carga Q1 e aqui está a carga Q2, certo? Primeiro a gente precisa definir distâncias, tá? Então, no ponto A, primeiro para calcular no ponto A, eu defino a distância da carga Q1 até A e da carga Q2 até A. Note, por conta da simetria, essa distância que a Q2 vai até A e a distância de Q1 até A é dada pela mesma distância que a distância R, onde R vai ser simplesmente a metade desse caminho, onde esse caminho ao todo é dado por A. Então é esse pedaço daqui para cima, por exemplo, ao quadrado, mais D ao quadrado, que é esse resultado aqui. Então R é raiz de A sobre 2 ao quadrado, mais D ao quadrado, e dá um resultado de 5 centímetros. Para o ponto B, definindo novamente a distância da carga até o ponto B, por simetria, obtemos a mesma distância, tá? Obtemos a mesma distância. Então, quando a gente for calcular o potencial, devido a esse fato, o potencial de A e o potencial no ponto B será o mesmo, tá? Mas já eu vou falar novamente sobre isso. E agora, para definir a distância de Q1 até C, basta eu tenho essa reta aqui, que é a distância de Q1 até C, que é simplesmente a distância D, que é 4 centímetros. E a distância de Q2 até C, que é esse R', que é a raiz de A ao quadrado mais D ao quadrado, que é igual a 7,21 centímetros, tá? Para poder calcular o potencial, é necessário lembrar como é definido o potencial de uma carga pontual, tá? Como é definido o potencial de uma carga pontual. O potencial de uma carga pontual é simplesmente dado pela constante K, que é a constante elétrica, vezes a carga da partícula, dividido pela distância até o ponto que você quer medir, que é a distância que é referente da carga até o ponto que você vai fazer a medida. Tá? Então, para o ponto A, podemos usar o princípio da superposição, que é simplesmente o potencial de A vai ser a soma do potencial V1 mais o potencial V2 no ponto A, que isso simplesmente a constante K vezes a soma de Q1R1 mais Q2 sobre R2. R1, R2 refere a distância da carga até o ponto que está fazendo a medição para cada uma das cargas. No ponto A, R1 é igual a R2, que é R.
Então, basta substituir. Quando substituímos, obtemos que o potencial no ponto A é simplesmente 5,4 vezes 10 a quinta volts. Tá? Então, como eu disse anteriormente, agora para o ponto B, a distância da carga Q1 para A é a mesma da carga Q1 para B. Analogamente, Q2 também tem a mesma coisa. Então, o que obtemos? Obtemos que o resultado do potencial no ponto B é o mesmo no ponto A, devido a isso. Então, VA é igual a VB. Porque o potencial de uma carga pontual depende simplesmente da distância dele até o ponto que se faz a medida. Tá? Para o ponto C, eu tenho que para a carga Q1 eu tenho a distância D, e para a carga Q2 eu tenho a distância R', que é essa equaçãozinha aqui. Então, fazendo da mesma forma pelo princípio da superposição, eu somo o potencial devido a 1 e o potencial devido a 2 no ponto C. Tá? Logo após um certo rearranjo aqui de equações, a gente obtém o seguinte resultado, que é 7,75 vezes 10 a quinta volts. Tá? O que importa é simplesmente você chegar até aqui e depois substituir os valores também dá certo. Tá? Bom, feito isso, calculamos o potencial no ponto A, calculamos o potencial no ponto B e C. Agora, devemos calcular a energia potencial dado de uma carga Q igual a 2 nanocoulomb, que trafega, se locomove num certo entre certos potenciais, tá? Então, a gente vai determinar a variação de energia potencial quando uma carga teste Q é levada de A para B, de B para C, tá? Então, de A para B, a gente sabe que a variação de potencial de A para B vai ser dada simplesmente por VB menos VA, certo? Note que VB menos VA é zero porque o potencial B é igual ao potencial A. Para poder calcular a energia potencial elétrica, basta a gente ter a carga vezes a variação da energia potencial. Eu não falei isso, mas eu retorno já já. Então, a energia potencial, por conta desse detalhe, que A igual o potencial no ponto A é igual ao potencial no ponto B, então, de A para B, a variação de potencial é zero. Agora, se andar de B para C, temos uma variação de potencial, vai dar 2,35 vezes 10 a quinta volts. Então, para calcular a energia potencial entre os pontos B e C, basta multiplicar isso vezes a carga da partícula e a gente obtém 4,7 vezes 10 a menos 4 joules. Tá? Aí na letra F, ele pede para você calcular o trabalho ele pede para você calcular o trabalho devido à força elétrica quando a partícula teste é levada de A para C ao longo de uma reta. Então vou andar de A para C diretamente. E ao longo de um caminho de A, B, C. Então vou de A para B e de B para C. Bom, então, para calcular de A para C diretamente, eu sei que trabalho é igual a menos a variação de energia potencial, que no caso aqui eu vou olhar para a variação de potencial de A para C. Isso é simplesmente
menos a variação de B para C. Por quê? Porque VA é igual a VB. Tá? Devido a isso, eu obtenho essa relação, que a variação de potencial elétrico de A para C, ela é igual à variação de potencial elétrico de B para C. Porque o potencial de A é igual ao potencial de B. E como eu já tenho essa informação, basta eu substituir. Isso é simplesmente a variação de potencial de B para C, que aqui já se tem, que é 4,7. Então, multiplicando por menos 1, que obtém que o resultado do trabalho é menos 4,7 vezes 10 a menos 4 joules. Aqui eu esqueci o Jzinho, mas é joules. E agora, ele pede para calcular o trabalho no caminho de A para B e de B para C. Então, o trabalho total de A para B e C, devido a esse caminho, ele vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao trabalho de A para B, mais o trabalho de B para C. Como se a gente estivesse dividindo em duas escalas, em dois trajetos. Tá? Só que o trajeto de A para B, eu vou obter a energia potencial de A para B. Só que a energia potencial de A para B é zero. Por que é zero? Porque a variação de potencial de A para B é nula. Então, vamos retornar somente obtendo a variação de potencial de B para C, que é menos 4,7 vezes 10 a menos 4 joules. Então, o que isso significa? Isso é porque é devido ao fato que o trabalho independe do caminho que você vai tomar. Então, quando a gente está olhando aqui para esse pedaço, quando eu olho a variação daqui para cá, do ponto A ao ponto B, eu estou variando uma partícula que está andando, podemos imaginar que ela esteja andando numa superfície equipotencial. Porque você tem que o ponto de A, ele tem o mesmo potencial do ponto de B. Nesse desenho aqui fica difícil de você imaginar uma superfície equipotencial, tá? Mas aqui seria aproximadamente um círculo. Se você conseguir imaginar com uma clareza muito boa, é um círculo, tá? É um círculo que entra no papel e sai pelo papel aqui, tá? Se você conseguir imaginar isso, tá ótimo. Onde o raio desse círculo é simplesmente D, tá? Que é essa distância do ponto médio aqui até o ponto A. Então, se você imaginar que a partícula ela ande por esse caminho de equipotencial e depois ela suba aqui para o ponto C, é a mesma coisa de eu sair daqui do ponto A para o ponto B. Porque a variação de potencial aqui é zero. Tá? Então, é como se a partícula escolhesse andar pela superfície equipotencial primeiro e depois mudasse para o ponto C. Então, independe do caminho, tá? Então, tanto faz eu escolher o caminho que vai de A para B e C, quanto eu olhar do caminho que vai de A direto para C. A variação de potencial é a mesma. Tá? Então, com isso, termino mais uma questão. Tá? E já eu publico a próxima. Quem tiver dúvida ainda nessa daqui, que isso aqui é um pouquinho longa, aí me manda aí, ou no comentário ou no próprio WhatsApp.